Dando sequência à reflexão da obra Ética do pensador espanhol naturalizado mexicano Adolfo Sanches Vasques, autor do livro Ética, e particularmente nós estamos discutindo o capítulo primeiro sob o título Objeto da Ética. Dentro desse capítulo, nós estamos discutindo a quarta seção, sob o título Ética e Filosofia. Nós ouviremos primeiramente parte da leitura, em seguida daremos sequência às explicações e comentários. Ao ser definida como um conjunto sistemático de conhecimentos racionais e objetivos a respeito do comportamento humano moral, a ética se nos apresenta com um objeto específico que se pretende estudar cientificamente. Essa pretensão se opõe à concepção tradicional que a reduzia a um simples capítulo da filosofia, na maioria dos casos, especulativa. Olha, conforme então estamos observando, justamente nesse primeiro parágrafo, encontramos um vínculo com as demais informações que o Vasques já havia trazido nas sessões 1, 2 e 3. Mesmo porque, desde o primeiro parágrafo, Adolfo Sanches Vasques tem insistido que a ética é uma reflexão sobre os problemas morais. Portanto, é uma reflexão, é uma investigação, é uma explicação sobre a moral e os sistemas morais produzidos por diferentes grupos humanos. E uma das grandes questões que até então nós havíamos trabalhado é justamente esta, que a ética associada à filosofia traria consigo aquela carga proveniente do pensamento histórico-filosófico, uma carga fundamentalmente metafísica, tendo em vista que a grande base do pensamento filosófico tende a tratar a ética não levando em conta a experiência social, histórica, cultural, humana, mas toma como partido, toma como parâmetro alguns elementos anteriores a priori à existência humana como corpo, como matéria. Ora, nesse sentido, se faz necessário uma apresentação, uma discussão em que deve-se apresentar argumentos para justificar o desmembramento da ética científica do campo filosófico, tendo em vista que a mãe filosofia teria uma carga de influência muito significativa a respeito do pensamento ético. E para evitarmos aquela tendência absolutista, aquela tendência especulativa, aquela tendência a priorística, ou seja, elementos de ordem metafísica, seria necessário, então, apresentarmos as razões que justifiquem essa separação. No segundo parágrafo, nós temos aqui de uma forma mais contundente, justamente um argumento explorado pelo professor Vasques. Diz assim: a favor desta posição, se propõe vários argumentos de importância desigual, que conduzem à negação do caráter científico e independente da ética. Argumenta-se que esta não elabora proposições objetivamente válidas, mas juízos de valor ou normas que não podem pretender essa validade. Mas, como já assinalamos, isso se aplica a um tipo determinado de ética, a normativa, que se atribui a função fundamental de fazer recomendações e formular uma série de normas e prescrições morais. Mas esta objeção não atinge a teoria ética, que pretende explicar a natureza, fundamentos e condições da moral, relacionando-a
com as necessidades sociais dos homens. Um código moral ou um sistema de normas não é ciência, mas pode ser explicado cientificamente. Seja qual for o seu caráter ou as necessidades sociais às quais corresponda. A moral, dizíamos antes, não é científica, mas suas origens, fundamentos e evolução podem ser investigadas racional e objetivamente, isto é, do ponto de vista da ciência. Como qualquer outro tipo de realidade, natural ou social, a moral não pode excluir uma abordagem científica. Até mesmo um tipo de fenômeno cultural e social, como o dos preconceitos, não é uma exceção no caso. É verdade que os preconceitos não são científicos e que, com eles, não se pode constituir uma ciência, mas é certamente possível uma explicação científica, sistemática, objetiva e racional dos preconceitos humanos, pelo fato de constituírem parte de uma realidade humana social. Nós acabamos de ler o segundo parágrafo da seção 4. E o que podemos aqui, então, destacar? Então, primeiramente, muitos críticos argumentam, tendo em vista o que tem sido tratado como ética desde a antiguidade, usam, de certa forma, validar a impossibilidade da ética ser ciência. E quando apresentam justificativas para invalidar esse desmembramento, dizem que a ética não elabora proposições objetivamente válidas, mas que a ética estaria assentada em juízos de valor ou estaria assentada em normas que não podem pretender esta cientificidade. Ora, a primeira resposta que o professor Vasques nos dá é justamente esta. Esta crítica, ela é extremamente bem-vinda se a ética tivesse como função se manter como uma disciplina normativa, como uma disciplina pragmática, que, conforme vimos lá no passado, tinha como principal função prescrever, recomendar, determinar como os indivíduos deveriam agir. No entanto, conforme nós havíamos estudado na seção 2, o grande objetivo da ética é explicar, é esclarecer, é investigar a moral produzida pelos seres humanos e criar conceitos correspondentes. Nesse sentido, a função da ética é teórica e, como teoria, ela vai explicar a natureza, os fundamentos, as condições da formação e desenvolvimento da moral e vai relacioná-la com as necessidades materiais, existenciais, históricas, culturais, fundamentalmente humanas. Portanto, nesta contra-argumentação, nesta contestação, Vasques está contrapondo as duas funções éticas. A ética no modelo deontológico prescreve, determina, ela tem a intenção de dizer como o indivíduo deve agir. Ao passo que a ética científica, ela tem outra intenção: tomar a moral como um produto humano, entender a
natureza da moral, os fundamentos, a origem e as condições do ato e da ação moral, e entendê-la a partir das necessidades sociais e materiais humanas. Então, nesse sentido, podemos confirmar que a moral em si, ela não é ciência, mas na medida em que eu estudo suas origens, os fundamentos, o desenvolvimento, o processo de evolução, gerando mecanismos elucidativos, esclarecedores, gerando, portanto, uma investigação pautada na racionalidade e na objetividade, então estou consentindo que a moral é um objeto de estudo da ética. Portanto, a abordagem do objeto moral será sobre o crivo da ética científica. E Vasques lembra que qualquer realidade pode ser submetida a uma abordagem científica. Ele fala até a questão dos preconceitos não seria uma exceção, mas os preconceitos em si não são ciência, mas a abordagem, ou seja, a forma como se explica cientificamente os preconceitos e como eles se constituem como parte da realidade material humana, aí qualificaria os preconceitos como objeto científico. E, nesse sentido, quem gerar essa abordagem se comportará como a teoria, ao passo que os preconceitos se comportariam como objeto. Dessa forma, pretende então dizer Vasques que a moral é o objeto de estudo da ética. Portanto, a ética é a teoria, ao passo que a moral é o seu objeto que carece de explicação, esclarecimento e investigação. E quando se diz que a ética está assentada em proposições que não são objetivamente válidas, mas que está assentada em juízos de valor, nós já tínhamos visto esta informação no quinto parágrafo da seção 2, o campo da ética, quando Adolfo Sanches Vasques diz que a ética trata de fatos morais. E por esses serem produzidos por agentes humanos, então são fatos humanos. E em decorrência de serem fatos humanos, estes se tornam fatos de valor. Se nós acrescentássemos um importante pensador espanhol chamado Manuel Garcia Morente, autor do livro Os Fundamentos da Filosofia, ele ainda complementaria, dizendo que os valores não são, ou seja, os valores não existem material fisicamente, mas os valores valem. Ou seja, ao afirmar que os valores valem, pretende Manuel Garcia Morente dizer que nós credenciamos significação. Nós, seres humanos, atribuímos grau de importância, grau de significância. E, nesse sentido, o fator humano interferindo, sublimando, significando algo, uma ideia, um ente, um objeto, um ser, aquele ente, objeto, passa a ter agregado valor. E é nesse sentido que podemos confirmar que, sim, os fatos morais, por serem fatos humanos, são fatos de valor. Mas isso nada impede a necessidade de uma investigação racional e objetiva. E dentro da proposta científica, a moral tem que ser explicada de uma forma
sistemática, objetiva e racional. São, portanto, os predicados exigidos para a compreensão de um objeto, tendo em vista que a moral é o objeto de estudo da ética científica. Nós estamos diante do terceiro parágrafo, escrito por Adolfo Sanches Vasques, na seção 4, que assim diz: na negação de qualquer relação entre a ética e a ciência, se quer basear a atribuição exclusiva da primeira à filosofia. A ética é, então, apresentada como uma parte de uma filosofia especulativa, isto é, construída sem levar em conta a ciência e a vida real. Esta ética filosófica preocupa-se mais em buscar a concordância com os princípios filosóficos universais do que com a realidade moral no seu desenvolvimento histórico e real, donde resulta também o caráter absoluto e a priorístico das suas afirmações sobre o bom, o dever, os valores morais, etc. Certamente, embora a história do pensamento filosófico esteja repleta deste tipo de éticas, numa época em que a história, a antropologia, a psicologia e as ciências sociais nos proporcionam materiais valiosíssimos para o estudo do fato moral, não se justifica mais a existência de uma ética puramente filosófica, especulativa ou dedutiva, divorciada da ciência e da própria realidade humana moral. Observando atentamente esse terceiro parágrafo, nós então tomamos como base de nossa reflexão justamente essa ideia muito divulgada já desde a segunda sessão das modelagens éticas. Se de um lado nós temos uma ética de natureza filosófica, do outro lado nós temos um outro modelo ético fundamentado cientificamente e amparado em outras áreas do conhecimento, em outras ciências humanísticas que nos ajudam a compreender o fato moral como um produto humano dentro daquela perspectiva já trabalhada desde a primeira sessão. O que seria a ética filosófica? A ética filosófica é aquela, segundo o próprio texto, desvinculada do mundo real, desvinculada do mundo histórico, desvinculada da necessidade de compreender os sistemas morais variados, diversos, abrangentes, produzidos pelos grupos humanos no seu processo de hominização. E este modelo ético-filosófico está amparado justamente em um caráter absoluto e a priorístico acerca sobre o que é o bom, sobre o que é o bem, sobre o que é o dever, sobre o que são os valores morais. Nesta premissa, é importante relembrar das obras do filósofo Platão, em que grande parte delas, Sócrates, seu professor, é um dos protagonistas dos mais variados diálogos. E em diversos momentos
nós encontramos em obras como A República, Fédon, entre outras obras, Sócrates, protagonista das obras de Platão, narrando que a vida que nós temos nesta existência terrena material, ela seria uma cópia da vida do mundo anterior ao corpo. Se nós utilizamos a palavra cópia, então significa que o atual mundo e a atual realidade, então seria uma mera reprodução. Não corresponderia, por conseguinte, à ordem original. E onde que estaria o mundo original? Então, o mundo original seria o mundo das ideias, muito denominado de hiperurânio, o mundo das ideias. O mundo das ideias é o mundo dos eidos. Eidos é uma palavra em grego que dá origem à palavra ideia. E a palavra ideia, de essência, deriva justamente dessa natureza imagética anterior à vida humana, à vida real. E nesse sentido, lá, a nossa alma, chamada no livro Fédon de imortal, teria tido contato com o mundo das ideias, conhecendo o que é o bem, o que é a verdade, o que é a justiça, o que é a beleza, tomando ciência do dever, compreendendo em si, ou seja, essencialmente, os valores morais. E dessa forma, a nossa alma, provida desse saber original, ela estaria impregnada dessas competências e, por conseguinte, habilidades, as quais deveriam ser reproduzidas no mundo histórico-temporal humano. Ora, se a nossa alma é a mesma, se todos os indivíduos portadores de almas receberam como almas as mesmas instruções, necessariamente nós teríamos no plano social, histórico, material, o mesmo tipo de conduta padronizada em termos morais. Ora, a realidade humana, a história do pensamento humano, as manchetes jornalísticas, as publicações nas redes sociais contestam esta origem metafísica, transcendentalista, absolutista, a priorística. Por essa razão que Adolfo Sanches Vasques, na contramão, dirá que nós estamos numa época, em um período histórico, em que as áreas do conhecimento, como a história, a antropologia, a psicologia, as ciências sociais, ou seja, as ciências políticas, a sociologia, o direito, a economia política, nos proporcionam materiais, olha o superlativo, valiosíssimos para o estudo do fato moral. E, nesse sentido, a ética científica, amparada nesta nova perspectiva científica, assentada nessas ciências humanísticas, teria um nível de compreensão sobre os sistemas morais, sobre o fato moral, de uma forma muito mais adequada do que aquela protagonizada pela ética filosófica, que, conforme diz o texto, é especulativa,
é dedutiva e está em divórcio com o mundo científico e com a própria realidade humana moral. Portanto, essas são as informações trazidas pelo professor Vasques na análise deste terceiro parágrafo. Tendo em vista as informações apresentadas, nós iremos à leitura do quarto parágrafo da quarta seção. Em favor do caráter puramente filosófico da ética, argumenta-se também que as questões éticas constituíram sempre uma parte do pensamento filosófico. E assim foi na realidade. Quase desde as origens da filosofia, e particularmente desde Sócrates na antiguidade grega, os filósofos não deixaram de tratar em grau maior ou menor destas questões. E isto vale especialmente para o vasto período da história da filosofia, durante o qual, por não se ter ainda elaborado um saber científico sobre diversos setores da realidade natural ou humana, a filosofia se apresentava como um saber total que se ocupava praticamente de tudo. Mas nos tempos modernos, lançam-se as bases de um verdadeiro conhecimento científico, que é originariamente físico-matemático. E na medida em que a abordagem científica se estende progressivamente a novos objetos ou setores da realidade, inclusive a realidade social do homem, vários ramos do saber se desprendem do tronco comum da filosofia para constituir ciências especiais, com um objeto específico de investigação e com uma abordagem sistemática, metódica, objetiva e racional comum às diversas ciências. Um dos últimos ramos que se desprendeu do tronco comum foi a psicologia, ciência simultaneamente natural e social, embora ainda hoje haja quem se empenhe em fazer dela, sob a forma de tratado da alma, uma simples psicologia filosófica. Acabamos de ler justamente o quarto parágrafo presente na seção 4, Ética e Filosofia. E o que podemos destacar deste importantíssimo parágrafo? Muitas pessoas argumentam, e com muita razão, que desde os primórdios do pensamento humano, a filosofia se ocupou das questões e das discussões éticas. Isto é uma verdade histórica. Por isso que foi dito lá que desde a antiguidade grega, pensadores como Sócrates, entre outros, trataram com um grau maior ou menor sobre esse debate ético-moral. Isto é um fato histórico. Por que que isso acontecia no passado? Então, um primeiro elemento que o professor Vasques nos diz é que, em um período vasto do pensamento humano, retratado pela história, não havia um saber científico estruturado que tratasse as mais variadas realidades, as naturais e as humanas. E quem se ocupava de fazer justamente isto era, sem dúvida alguma, a própria filosofia. Uma frase atribuída ao pensador macedônico Aristóteles. Filosofia mater scientia est. Ou seja, a filosofia
é a mãe das ciências. O grande pensador Aristóteles queria, por meio dessa afirmação, declarar que todos os saberes humanos, tudo aquilo que conhecíamos como competências, habilidades e saberes, estavam agregados, estavam aglutinados, estavam condensados na filosofia. Portanto, essa informação corrobora aquilo que o professor Vasques havia dito. E, inclusive, por muito tempo, um dos títulos honoríficos acadêmicos para quem atingisse o maior grau de qualificação no mundo científico, tecnológico, acadêmico, se dava o título de PhD. E aí, o que poucas pessoas sabem, né, é que isto significa justamente isto, né? Olha lá, é uma abreviatura da palavra filosofia. O PH diz respeito ao philosophy, em inglês, e o D é uma abreviatura do doctor. Nesse sentido, PhD era uma atribuição concedida para quem possuía o doutorado em filosofia. Mas, embora fosse uma atribuição de um campo específico do conhecimento, vinculado às ciências humanas, esse título honorífico acadêmico, ele era transmitido universalmente a todas as pessoas que atingiam o doutorado nas mais variadas áreas, o que ainda confirma aquilo que o professor Vasques acabou de mencionar, de que todo o saber fundamentado estava concentrado na filosofia. Mas, olha o que diz o professor Vasques. Mas, nos tempos modernos, olha lá, lançam-se as bases de um verdadeiro conhecimento científico, amparado no campo físico-matemático, e que gera uma abordagem científica para novos objetos, novos setores da realidade, inclusive acerca da realidade social, histórico-cultural humana. E aqui ele diz que, na medida em que são explorados esses novos objetos, esses novos setores, então diversos ramos se desprendem do tronco comum filosófico e acabam se constituindo em novas ciências, em ciências especiais, que vão investigar, por meio de uma abordagem sistemática, metódica, objetiva e racional, esses objetos sendo analisados sob outro viés, sobre novos níveis de competências. E, nesse sentido, várias áreas são criadas, são desmembradas. E aí, o professor Vasques cita que, inclusive, uma dessas áreas, que no início é chamada de ciência natural e social, e até ainda do momento de ciência do tratado da alma, ou seja, a psicologia, ela ganha autonomia científica. Ao afirmar que ela ganha autonomia científica, então significa que ela deixou de ser uma psicologia filosófica, ou seja, ela deixou de ser um
campo da filosofia em que se explorava a alma, a emoção, e passa a se constituir de forma independente, com autonomia epistemológica como ciência. E isso, conforme nós veremos na quinta sessão, se dará em meados de 1850, quando a psicologia ela passa a importar novos métodos, ela passa a desenvolver novas técnicas a fim de entender as emoções, os sentimentos e o comportamento psicológico humano. Da mesma forma que a psicologia galgou em função do advento de novas técnicas e métodos a independência da filosofia, o mesmo Vasquez pretende que a ética também alcance a autonomia científica do tronco comum filosófico. Leiamos o quinto parágrafo da quarta sessão do capítulo 1º do livro Ética, de Adolfo Sanches Vasquez. Hoje trilham este caminho científico várias disciplinas, entre elas a ética, que eram tradicionalmente consideradas como tarefas exclusivas dos filósofos. Mas, atualmente, este processo de conquista de uma verdadeira natureza científica assume antes a característica de uma ruptura com as filosofias especulativas que pretendem sujeitá-las e de uma aproximação com as ciências que lhes põem em mãos proveitosas conclusões. Desta maneira, a ética tende a estudar um tipo de fenômenos que se verificam realmente na vida do homem como ser social, constituem o que chamamos do mundo moral. Ao mesmo tempo, procura estudá-los, não deduzindo-os de princípios absolutos ou a priorísticos, mas afundando suas raízes na própria existência histórica e social do homem. Maravilha! Então, este é o quinto parágrafo da quarta sessão do capítulo 1º do livro Ética, de Vasquez. Então, veja, o que ele relembra? Que lá no passado era muito comum uma abordagem tradicional da ética, relacionando essa tarefa como função exclusiva dos filósofos, das filósofas. E o professor Vasquez nos traz dois dados. Primeiramente, ante a verdadeira natureza científica, ou seja, dentro do dispositivo da possibilidade da nova criação de novos campos do conhecimento, novos ramos do saber. Então, a primeira característica que essa verdadeira natureza científica inspira é gerar uma característica de ruptura, de desligamento daquele modelo ético deontológico, daquele modelo ético filosófico, cuja inspiração era a metafísica, era o idealismo de Platão, era aquela concepção divorciada da ética e da moral em relação ao mundo histórico, social, cultural, humano.
Então, a primeira característica é essa, ruptura. E um segundo elemento deve ocorrer com o advento dessa nova natureza científica, deve providenciar uma aproximação do fenômeno com as demais ciências que geram proveitosas conclusões, que geram significativos estudos. E a primeira exigência que se faz para a ética é justamente esta, que deve ser compreendida a ética como uma produção humana, visto que o ser humano é um ser social, e nas relações que se estabelecem entre os demais indivíduos, os seres humanos criam o arcabouço axiológico, as normas morais, os princípios morais e os valores morais. Então, a sistematização desse mundo moral deriva de um fenômeno, o qual pode ser vislumbrado, diagnosticado, quando compreendemos o ser humano como ser social. Na medida em que compreendemos o vínculo da moralidade com o processo de sociabilidade humano, nós estamos, então, dentro da tese imanentista. O imanentismo é uma corrente histórico-filosófica que tenta explicar as coisas pelas próprias coisas, por meio de suas características e propriedades. E, nesse sentido, a moral, os sistemas morais são explicados, esclarecidos e investigados como parte constituinte da construção e da criação humana, tendo em vista que essas necessidades materiais existenciais passaram a ser pré-requisitos para garantir a vida em sociedade, de forma segura, de forma harmônica, de forma pacífica. E na medida em que, na tese imanentista, vinculamos moralidade e sociabilidade, então distanciamos daquelas teses transcendentalistas, absolutistas, a priorísticas, como eram muito comuns naquelas discussões primeiras geradas pelos filósofos e filósofas da antiguidade, que não compreendiam essa dimensão histórica, social, cultural, humana, como fatores geradores dos sistemas morais. Dentro dessa perspectiva, a ética científica, portanto, se dispõe a se constituir como uma ruptura e vai buscar a aproximação com as demais ciências humanísticas que compreende o ser humano como ser social, o ser humano como produtor da moral, tendo em vista as relações estabelecidas no campo social, histórico, cultural. Essas são as informações que podemos aí inferir deste quinto parágrafo da quarta sessão do capítulo 1º do livro Ética de Adolfo Sanches Vasquez. Nós estamos diante do sexto parágrafo da quarta sessão do capítulo 1º do livro Ética de Adolfo Sanches Vasquez. Na leitura, podemos assim conferir. Ora, o fato de que a ética assim concebida, isto é, com o objeto próprio tratado cientificamente, busque a autonomia própria a um saber científico, não significa que esta autonomia possa ser considerada como absoluta com relação aos demais ramos do saber
e, em primeiro lugar, com relação à própria filosofia. As importantes contribuições do pensamento filosófico neste terreno, desde a filosofia grega até os nossos dias, longe de ser relegadas ao esquecimento, devem ser altamente valorizadas, porque, em muitos casos, conservam a sua riqueza e vitalidade. Daí a necessidade e a importância de seu estudo. Ora, após a leitura deste sexto parágrafo da quarta seção do capítulo 1º do livro Ética de Vasques, nós podemos, então, primeiramente, observar que o professor Vasques faz algumas ressalvas sobre a autonomia científica da ética. Primeiramente, ele diz que esta autonomia não pode, não significa que possa ser considerada como absoluta. Primeiro, nem em relação aos demais ramos do saber e também em relação à própria filosofia. Quando algumas pessoas pegam esta primeira frase deste primeiro parágrafo, ficam um pouco estarrecidas. O que está pretendendo dizer Vasques com essas elucubrações? Então, primeira delas, ele está afirmando que a autonomia científica da ética não pode ser classificada nem considerada como absoluta. Pois a ética científica, ela, por ser uma potencial ciência híbrida, ela estaria dependente dos demais campos do conhecimento. O próprio parágrafo terceiro já havia confirmado isso. A história, a antropologia, a psicologia, a sociologia, o direito, a economia são ciências geradoras de valiosíssimos materiais para a compreensão do fato moral. Portanto, não podemos declarar a autonomia ético-científica como absoluta, visto que a nossa ética científica, ela é dependente destes ramos do conhecimento, desses campos do saber, especialmente aqueles vinculados às ciências humanas, as chamadas ciências sociais aplicadas, já que elas têm em comum o estudo do ser humano como ser social. Portanto, precisam desses materiais valiosíssimos a fim de compreender o fato moral. Segundo elemento, a autonomia científica da ética também não pode ser declarada como absoluta em relação à própria filosofia, porque, conforme nós vimos na seção 3, chamada Definição da Ética, a linguagem conceitual instrumentalizada pela ética científica é produção exclusiva da filosofia imanentista, da filosofia transcendentalista, do idealismo e do racionalismo, mas também tem influências filosóficas do materialismo histórico dialético, do historicismo kantiano, do realismo, do empirismo, ou seja,
todos os campos filosóficos ainda continuam gerando contribuições absolutamente científicas para a ética como ciência. E, nesse sentido, não podemos declarar que a ética científica usufruiria de uma autonomia científica absoluta. E aí, tendo em vista essas informações, o próprio professor Vasques categoriza acerca do reconhecimento dessas importantes contribuições filosóficas dadas ao longo do processo histórico humano. E aí ele fala, desde a antiguidade até os nossos dias. Então, esse crédito, esse reconhecimento deve ocorrer. E não devemos, por alguma razão alguma, relegar todo esse conhecimento ao esquecimento. E aí diz o Vasques, muito pelo contrário, essas contribuições devem ser valorizadas em função de sua riqueza e da sua vitalidade. E só para termos mais ou menos uma ideia, né, daquilo que o próprio Vasques está falando, quando nós exploramos alguns campos é, da filosofia, algumas áreas da filosofia, nós ficamos absolutamente encantados. Por quê? Quando falamos das ciências, como a física, nós estamos falando de termologia, nós estamos falando de cinemática, nós estamos falando de ótica. Quando nós falamos de biologia, nós estamos falando de uma forma bastante especial sobre seres vivos, citologia, genética, zoologia. Estamos falando de campos muito específicos, botânica. Quando falamos da matemática, estamos falando de geometria, álgebra aritmética. E quando nós falamos sobre filosofia, nós estamos falando justamente destas 23 áreas que compõem o mundo filosófico. Fiz um estudo, levando em conta as principais tendências percorridas pelo estudo da filosofia, e podemos encontrar aí justamente 23 campos, 23 áreas. O meu mestrado, por exemplo, está aqui, na área 21. Então, sei lá, mestrado em filosofia, área de concentração ética. Mas, Benê, qual ética? A ética científica? Não, porque dentro desse quadro, a ética ainda está vinculada diretamente ao campo histórico-filosófico, já que a obra de Vasques, denominada Ética, criada em 1969 na cidade do México, tem justamente a pretensão de garantir a cientificidade da ética, mas o processo que constitui a transformação de uma teoria em um campo autônomo do conhecimento como ciência é um processo muito árduo, é um processo muito longo. Por isso que o próprio professor Vasques já citou no parágrafo anterior que isso só foi possível ser obtido pela psicologia muito tempo depois, ou seja, já na metade do século XIX. E aqui podemos, então, entender justamente disto, o porquê que ele fala que as contribuições filosóficas não podem ser relegadas ao esquecimento. Muito pelo contrário, devem ser altamente valorizadas. Primeiro, em função de sua riqueza,
Segundo, em função de sua vitalidade. Olha quantos campos que a filosofia explora, gerando, portanto, novos significados, novos dados, novas competências, novas habilidades, novos saberes. Dando sequência ao conteúdo da quarta sessão, sobre o título Ética e Filosofia. Esta quarta sessão faz parte do livro Ética, do pensador Adolfo Sanches Vasques. Dando sequência à discussão, primeiramente faremos a leitura do 7º parágrafo. O texto diz: uma ética científica pressupõe necessariamente uma concepção filosófica imanentista e racionalista do mundo e do homem, na qual se eliminem instâncias ou fatores extramundanos ou superhumanos e racionais. De acordo com essa visão imanentista e racionalista do mundo, a ética científica é incompatível com qualquer cosmovisão universal e totalizadora que se pretenda colocar acima das ciências positivas ou em contradição com elas. As questões fundamentais, como, por exemplo, as que concernem as relações entre responsabilidade, liberdade e necessidade, devem ser abordadas a partir de pressupostos filosóficos básicos, como da dialética da necessidade e da liberdade. Mas neste problema, como em outros, a ética científica deve apoiar-se numa filosofia estreitamente relacionada com as ciências, e não uma filosofia especulativa, divorciada delas, que pretenda deduzir de princípios absolutos a solução dos problemas éticos. Feita a leitura, neste parágrafo temos alguns aspectos extremamente importantes. Primeiramente, estamos falando da perspectiva científica da ética. E o professor Adolfo Sanches Vasques, ele é extremamente categórico quando afirma que da posição anterior ético-deontológica, ético-filosófica, aquela visão transcendentalista que embasava o pensamento filosófico antigo, medieval e até entre alguns pensadores modernos, essa tendência de trazer dados alheios ao mundo, ou seja, fatores extramundanos, a tendência de trazer aspectos atribuídos aos indivíduos humanos, superlativizados, de modo a não nos reconhecermos como características humanas, ou seja, aos fatores superhumanos sejam desconsiderados. Assim também que se deve eliminar todas as instâncias irracionais. Dentro da ética científica, a primeira exigência é que os dados a respeito do mundo e a respeito sobre o ser humano devam estar absolutamente em sintonia com as realidades físico-naturais e com as realidades humanísticas, estabelecidas justamente pela história, pela antropologia, pela sociologia e pelas demais ciências que estudam o ser humano dentro do seu processo de hominização. Nesse sentido, para Vasques, as questões fundamentais abordadas pela ética, e aqui ele cita, entre essas questões, as relações entre responsabilidade, liberdade e necessidade, devem ser refletidas a partir de princípios filosóficos básicos.
a partir de algumas pressuposições fornecidas pela filosofia clássica. Entre essas contribuições, nós encontramos justamente uma análise parametrizada na dialética da necessidade e da liberdade. E, nesse sentido, para nós entendermos categoricamente o que Vasquez pretende dizer nesse 7º parágrafo, ele, de forma enfática, diz que a ética científica deve apoiar-se numa filosofia estreitamente relacionada com as ciências e não vinculada, não alinhada àquele pensamento especulativo, a priorístico, absolutista, que não leva em consideração a dimensão do mundo como ele é e a dimensão antropológica, compreendendo o ser humano como ele é. Nesse sentido, Adolfo Sanches Vasquez pretende nos dizer que a ética científica é incompatível com qualquer cosmovisão universal e totalizadora que se pretenda colocar acima das ciências como as conhecemos ou que traga dados contraditórios ao que os saberes científicos e tecnológicos nos propõem. E quando ele diz que as relações entre responsabilidade, liberdade e necessidade devem ter como parâmetros os pressupostos relacionados à dialética da necessidade e da liberdade, está nos lembrando alguns dos pontos já explorados nas sessões 1, problemas morais e problemas éticos, e sessão 2, o campo da ética. Pois, lá na seção 1, problemas morais e problemas éticos, nós vimos que a ética, os problemas éticos, como problemas teóricos, conceituais, exigem 3 elementos. Primeiro elemento, que as ações sejam voluntárias, ou seja, a vontade, que é a expressão soberana da razão, é o ditame, é o fator que prepondera, gerando o discernimento, gerando a capacidade deliberativa do indivíduo. E a vontade, para que possa ser exercida, é preciso que haja a liberdade. E a liberdade manifesta-se pelo poder arbitral. É quando o indivíduo qualificado como árbitro, como alguém que julga, discerne, pondera, sopesa e, tendo em vista as possibilidades de escolhas mediante certa quantidade de alternativas, aí sim esse indivíduo pode, de posse de sua vontade e de posse de sua liberdade, exercer o poder arbitral. Se o ato for voluntário, se o ato for livre, ou seja, isento de coação, coerção, violência externa, dentro desse expediente de que há alternativas para que haja exercício da escolha, podemos potencialmente afirmar que o indivíduo tem a responsabilidade pelas consequências desdobradas de suas ações e de suas decisões. Nesse sentido, quando Vasquez invoca que as relações entre responsabilidade, liberdade e necessidade devem ser abordadas a partir de pressupostos filosóficos básicos, ele está nos pedindo que tenhamos como parâmetro a dialética da necessidade e da liberdade. Mas o que é a necessidade? A necessidade diz respeito àquela instância biológica, aquela primeira natureza humana. Somos mamíferos.
nós somos vertebrados, nós somos bípedes, nós somos seres racionais. Portanto, a nossa qualificação, de acordo com a biologia, está vinculada a um tipo de animal, os animais mamíferos. E como animais, nós temos a necessidade de comer, dormir, beber e reproduzir-se. Ora, dentro dessa perspectiva, esses 4 elementos, comer, beber, dormir e reproduzir-se sexualmente, estão dentro da esfera qualificativa do mundo animal. Comer porque temos fome, beber porque temos sede, dormir porque o nosso corpo necessita do descanso e reproduzir-se porque a nossa natureza é marcada pela libido. Ora, mas não é porque nós somos seres constituídos por essas necessidades biológicas, por essas necessidades fisiológicas impostas por nossa natureza animal, que nós temos que agir desprovidos de racionalidade, desprovidos de voluntariedade, desprovidos de liberdade. E quando se invoca esse parâmetro da dialética da necessidade da liberdade, quer reforçar justamente esse fator. Não é porque eu tenho fome, necessidade fisiológica, que eu estou autorizado a invadir um domicílio e ir nas dispensas a fim de subtrair alimentos. Não é porque eu tenho desejos sexuais que eu posso vilipendiar pessoas a fim de atender às minhas demandas da libido. E é justamente este é o fator que Vasquez nos traz, proveniente do pensamento histórico-filosófico, com uma grande contribuição, já que a ética, ao tratar das relações envolvendo responsabilidade, liberdade e necessidade, tem que levar em conta esses pressupostos filosóficos básicos, que colocam numa mesma métrica a dialética da necessidade como a face avaliadora da liberdade. Nesse sentido, não é porque eu tenho uma necessidade material, biológica, fisiológica, que eu posso me impor sobre os demais seres que convivem comigo dentro do mesmo ambiente. No 8º parágrafo da 4ª seção, denominada Ética e Filosofia do texto, Ética, de Adolfo Sanches Vasquez, assim diz: ademais, como teoria de uma forma específica do comportamento humano, a ética não pode deixar de partir de determinada concepção filosófica do homem. O comportamento moral é próprio do homem como ser histórico, social e prático. Isto é, como um ser que transforma conscientemente o mundo que o rodeia, que faz da natureza externa um mundo à sua medida humana e que, desta maneira, transforma a sua própria natureza. Por conseguinte, o comportamento moral não é a manifestação de uma natureza humana eterna e imutável, dada de uma vez para sempre, mas de uma natureza que está sempre sujeita ao processo de transformação que constitui precisamente a história da humanidade. A moral, bem como suas mudanças fundamentais, não são senão uma parte dessa história humana, isto é, do processo de autocriação ou autotransformação do homem, que se manifesta de diversas maneiras, estreitamente relacionadas entre si.
desde suas formas materiais de existência até as suas formas espirituais, nas quais se inclui a vida moral. Esta é a leitura do 8º parágrafo da 4ª seção do texto Ética de Adolfo Sanches Vasques. Olhando atentamente as sessões anteriores, a primeira, problemas morais e problemas práticos. Problemas morais e problemas éticos. A seção 2, o campo da ética. A seção 3, definição da ética. Dão todos os subsídios argumentativos para chegarmos justamente na leitura interpretativa deste 8º parágrafo. Portanto, se não podemos ter uma visão metafísica sobre o mundo e não devemos ter uma visão metafísica transcendentalista sobre o ser humano, então, como devemos compreender o ser humano dentro dessa perspectiva filosófica vinculada ao pensamento ético científico? E é justamente isto que o professor Vasques responde quando diz que o comportamento moral é próprio do ser humano enquanto ser histórico, enquanto ser social, enquanto ser prático. Em outras palavras, está dizendo que este indivíduo humano é um ser que transforma conscientemente o mundo que o rodeia. E está dizendo que este indivíduo humano é que faz da natureza externa a natureza encontrada junto do local onde ele vive, essa natureza externa, um mundo à sua medida humana, e que desta maneira transforma a sua própria natureza. Em outras palavras, essa dimensão antropológica, proveniente do pensamento histórico-filosófico, alinhada à dimensão ética, compreende justamente o ser humano dentro dessa dimensão. É um ser histórico, é um ser social, é um ser prático. E aqui, para especificar essa natureza prática, lá de praxis, em latim, há um termo que sublinha bem isto, que é a expressão homo faber. Homo faber. Eu vou abrir aqui um bloco de notas só para poder especificar essa palavra, homo faber, né? Que lá dá a expressão do homem fabril, né? O ser humano que fabrica, que constrói, que edifica, né? Que faz da natureza algo diferente. E quando nós invocamos essa dimensão do Homo Faber, nós estamos justamente dentro desta visão transformadora que faz com que o indivíduo use de sua natureza e, de posse de sua racionalidade, de posse de suas competências, habilidades e saberes, exerça sobre o mundo circundante, ou seja, essa natureza externa, a sua impressão. Coloque por meio do trabalho, e a expressão homo faber está diretamente ligada à questão do trabalho, coloque as suas marcas, coloque, nesse sentido, a todas as suas aspirações. E é justamente nisso que se diz que é um ser, portanto, que transforma conscientemente o mundo que o rodeia. E na medida em que altera a natureza, também altera-se internamente, transforma a sua própria natureza. E o que é interessante? Vasques sublinha que o comportamento moral
não faz parte de uma natureza eterna, imutável, invariável, dada de uma vez para sempre. Não, mas que essa natureza humana está sujeita ao processo histórico-social de transformação que constitui, precisa fundamentalmente a história da humanidade. Quantas crises migratórias podemos observar pela história, pela antropologia, pela sociologia, que estudam o ser humano em seu processo de desenvolvimento, no seu processo de hominização, fazendo com que lá desde a antiguidade, nômades deslocassem de um canto para o outro em busca de abrigo para proteção e de alimentos para garantir a própria subsistência. E, na medida em que se deslocavam, encontravam outros grupos humanos também com os mesmos objetivos, e aí surgiam os confrontos, sendo os mais fortes que se prevaleciam sobre os mais fracos. E estes grupos, conclusas a alimentação, conclusas os meios que lhes garantiam a subsistência, eles continuavam deslocamentos e se defrontavam com outros grupos e novos conflitos assim se instauravam. E esses indivíduos iam se adaptando, iam se revigorando em face desse processo transformador, fundamentado nos confrontos, nos conflitos, no sofrimento, nas dores e nos óbitos que grande parte desses grupos sofreram. E é justamente essa marca humana transformadora que é, segundo Vasquez, um dos pontos mais extraordinários da história da humanidade. E diante de reveses, o indivíduo que perdeu a perna, que perdeu o braço, que perdeu a visão, que perdeu o dente, o indivíduo que perdeu a habitação, o indivíduo que perdeu a família, esse indivíduo, ao longo desses reveses, vão se transformando, vão se alterando no seu interior e, por conseguinte, gerando novas ações para o plano exterior. Como dizia o cantor e filósofo Raul Seixas, ninguém fica esperando a morte com a boca escancarada, a fim de dizer que a marca humana ela tem justamente esse caráter, essa força motriz diante de uma situação desesperadora de recriar, de transformar, de se refazer. É justamente isto que acredita a filosofia clássica Vasquez como um ponto extraordinário para compreender o ser humano como um ser histórico, um ser social, um ser prático. E dentro dessas dimensões, diz Vasquez, nasce o comportamento moral. Por isso que ele diz, a moral, bem como suas mudanças fundamentais, não são senão uma parte desta história humana, deste processo de autocriação, de autotransformação humana, que se manifesta de diversas maneiras, estreitamente relacionadas entre si. Olha que beleza essa conclusão. Desde suas formas materiais de existência até as formas espirituais, nas quais se inclui a vida moral. E aqui nós temos um ponto extremamente importante, porque para Vasquez, essas duas dimensões estão estreitamente relacionadas. Aquelas que envolvem as formas materiais de existência,
no intuito de garantir a nossa subsistência, no intuito de garantir a nossa existência como espécie humana, e ele compatibiliza essas formas materiais até as formas espirituais, nas quais se inclui a vida moral. Ora, René, olhando os textos de Vasquez, ele não é defensor do realismo, ele não é defensor do imanentismo, ele não é defensor do materialismo histórico dialético, mas por que ele está usando agora essa expressão, as formas espirituais, incluindo a moral dentro dessas formas espirituais? Então, para compreendermos o que fundamentalmente está dizendo Vasquez, então vamos então aqui fazer alguns esclarecimentos. Então, dentro das formas materiais da existência, então está lá tudo aquilo que é fundamental para garantir a nossa subsistência, a nossa existência como espécie humana. Então, aqui entra a supressão ou o atendimento de todas as necessidades básicas, fundamentais, como aquelas já ditas: comer, beber, dormir e reproduzir-se. E até as formas espirituais. Essas formas espirituais, temos então aqui que reportar a moral, a atividade moral, como uma parte dessas formas espirituais. E por quê? E aí nós temos que entrar na etimologia do termo, pois muitas vezes nós fomos confundidos em fazer uma compatibilização entre a expressão alma e espírito. Então, como se estes conceitos fossem sinônimos. E o que nós podemos observar? Nós podemos observar que não são sinônimos, né? Então, se nós pegarmos, né, a palavra alma, ela é uma palavra que vem lá do grego. E essa palavra alma, ela está diretamente ligada àquilo que se convencionou a chamar de psique. Algumas pessoas escrevem assim, outras pessoas escrevem assim, outras pessoas escrevem assim, né? Então, veja, e se nós pegarmos lá, pegando aqui uma parte, para a gente fazer uma busca aqui no Google, para a gente poder, eu não tenho aqui o textinho, né? Eu não tenho aqui um teclado para usar a expressão aqui em grego, e eu quero mostrar para vocês aqui em grego, né? Aqui, então, eu tenho aqui o texto aqui, ó. Vou pegar essa expressãozinha aqui, ó. É essa daqui, ó. É esse ponto que eu quero mostrar para vocês. Então, ó, essa letra aqui é a letra psi. Essa segunda letra é a letra Y. Essa outra letra aqui é a letra Ki. E essa última é a letra eta. Então, se assim for, olha lá, se o Y tem som de U, olha lá, Ki, K, e a letra eta tem som de e reproduzimos o acento. Então, aí, ficando em português, justamente dessa forma aqui. E nós falamos psique, psique, psique. E, olha, esse é o símbolo que a gente encontra muitas vezes, né, em diversos documentos de psiquiatria, de psicologia, já que a letra psi é a letra que é o símbolo da palavra alma.
Então, quando falamos de alma, nós estamos dentro dessa dimensão. E essa dimensão aqui é uma dimensão racional, está vinculada à mente, está vinculada à consciência, conforme pensadores, né, desde Platão até René Descartes, né, são pensadores que credenciam a alma a essa dimensão como a sede das lembranças, a sede das recordações, o local da reminiscência. Por isso que essa mente, né, essa alma está diretamente ligada à memória. Ora, então, quando falamos de psique, nós estamos fundamentalmente numa dimensão arracional, numa dimensão intelectual, ou seja, em que a nossa inteligência abstrai esses elementos permanentes. Enquanto que a palavra espírito, né, para nós não confundirmos, né, a sua origem com a alma, no sentido grego, então a palavra espírito está diretamente relacionada a um termo que nos conduz a pneuma. Vamos pegar essa expressãozinha, vamos lá no Google para pegarmos justamente a palavra pneuma em grego. E aí a gente vai entender, né? Olha que beleza, pneuma. Já estou pegando aqui o termo, estamos copiando e trazendo aqui. Pneuma. Olha aqui, pneuma. Essa é a letra que a gente já conhece bastante, né? Que é a letra Pi da matemática. Essa segunda é a letra Ni. Essa terceira é a letra Epsilon. Essa quarta já vimos o Y. Essa seguinte é a letra Mi. E essa outra, muito conhecida, que é a letra Alfa. Então, a letra Pi, P. A letra Ni, N. A letra Epsilon, E. A letra Y, U. A letra Mi, alfa. E a letra alfa, A. E aí nós falamos, como nós vimos, pneuma. E a palavra pneuma dá origem ao termo pulmões, dá origem ao termo ar. E aqui nós descobrimos, portanto, que a palavra espírito tem um vínculo religioso, tem um vínculo sagrado, conforme descrito no livro do Pentateuco, lá, do judaísmo. Então, pegando particularmente o livro de Gênesis, observamos lá que pneuma está diretamente ligado, o termo pneuma está diretamente ligado ao sopro divino. Então, veja, o sopro divino, para que a gente possa ter aqui, então, o credenciamento, né? Vou colocar aqui sopro divino / livro do Gênesis, a gente documentar bem bonitinho aqui, né? Então, está lá a expressão sopro divino está ligada à criação do homem, está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, onde Deus forma o ser humano do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego da vida. Então, vamos copiar esse termo aqui para a gente colocar aqui, então, essa documentação. Então, capítulo 2, o verso 7, encontramos justamente essa informação. Aí, agora, nós entendemos
que quando nós falamos de alma, estamos falando de psique, e que a psique tem uma dimensão racional, intelectual, vinculada a esses termos conforme nós trabalhamos. Ao passo que a palavra espírito está diretamente ligada ao termo pneuma, que dá origem a esse ser, né? Esse caráter teológico, religioso, sagrado, conforme nas traduções judaicas, em que lá no capítulo 2º, verso 7º, encontramos o termo que está relacionado ao sopro divino. Enfim, olhando para o texto com base nessa natureza etimológica, semântica, quais as conclusões que nós chegamos? Então, que aqui a obra traduzida do espanhol para a língua portuguesa, quando diz aqui essas forças espirituais, então está tratando justamente desta dimensão racional da alma, como psique, e não dentro do vínculo como pneuma, porque pneuma estaria na dimensão religiosa, teológica, enquanto que o termo psique está na dimensão racional, está na dimensão intelectual, essa dimensão humana. Ora, quais as conclusões que podemos obter disto? É justamente aquela ideia já sublinhada na terceira seção, definição da ética. Na terceira seção, logo no finalzinho, observamos que o ser humano tem duas naturezas. A primeira é biológica e a segunda é a natureza social. E a moral está diretamente relacionada à segunda natureza, ou seja, a dimensão social histórica. E aqui, de forma corroborativa, Vasquez apenas está contextualizando, confirmando justamente aquilo que já havia dito anteriormente, de que a moral não está vinculada às necessidades materiais, às necessidades básicas, fisiológicas, às carências humanas, e que a moral está totalmente vinculada a essa dimensão espiritual elevada, né, sublinhada, compreendida como psique, dentro da perspectiva racional, já que a ação moral humana, a decisão moral humana, implica em discernimentos, ponderações, em que as nossas faculdades intelectuais são invocadas. Nós faremos a leitura do 9º parágrafo da 4ª sessão, Ética e Filosofia, do livro Ética, de Adolfo Sanches Vasquez. Vemos assim que se a moral é inseparável da atividade prática do homem, material e espiritual, a ética nunca pode deixar de ter como fundamento a concepção filosófica do homem, que nos dá uma visão total deste como ser social, histórico e criador. Toda uma série de conceitos com os quais a ética trabalha de uma maneira específica, como os de liberdade, necessidade, valor, consciência, socialidade, etc., pressupõe um prévio esclarecimento filosófico. Também os problemas relacionados com o conhecimento moral, ou com a forma, significação e validade dos juízos morais, exigem que a ética recorra a disciplinas filosóficas especiais, como a lógica, a filosofia da linguagem e a epistemologia. Vimos, então, aqui, ouvimos e vimos a leitura do 9º parágrafo da seção 4, Ética e Filosofia, do livro Ética, de Adolfo Sanches Vasquez. Podemos, então, verificar
que Vasques está relembrando essa concepção antropológica fundamental, inspirada justamente na filosofia, a fim de que a ética científica, inspirada na concepção histórico-filosófica, possa compreender o ser humano como um ser fundamentalmente social, como um ser fundamentalmente histórico e como um ser fundamentalmente criador, transformador, que cria a si mesmo e que altera a realidade circundante. Além deste ponto extremamente importante, fruto da colaboração direta da filosofia, também Vasquez sublinha que os conceitos fundamentais tratados na ética, como liberdade, necessidade, valor, consciência, socialidade, entre outros, devem, sem dúvida alguma, ter assentos, fundamentos, alicerces, devem ser compreendidos dentro dessa dimensão histórico-filosófica. Ora, mais uma vez, nós observamos Vasquez credenciando à filosofia essa capacidade, essa ação, essa especificidade epistemológica no intuito de gerar esses devidos esclarecimentos, essas devidas elucidações de ordem etimológica, de ordem semântica, filológica, histórica, antropológica. Ora, nesse sentido, Vasquez ainda diz: os problemas relacionados com o conhecimento moral, ou ainda a forma dos juízos morais, a significação dos juízos morais, a validade dos juízos morais, exigem que a ética recorra a disciplinas filosóficas denominadas no texto como especiais. E aqui ele cita justamente 3 disciplinas que estão dentro do campo investigativo histórico-filosófico, sendo elas a lógica, a filosofia da linguagem e a epistemologia. Recorrendo, então, aos nossos documentos, fiz justamente uma grande pesquisa a fim de trazer essas variadas áreas do conhecimento que a nossa filosofia possui. E observando cada um desses elementos, podemos então compreender que há 23 campos de exploração do saber filosófico. E desses campos, Vasquez sublinha o número 5, epistemologia, o número 10, lógica, e o número 12, filosofia da linguagem. Por que a epistemologia? Porque ela, proveniente do termo grego epistemé, que dá origem à palavra saber autêntico, tem como principal função investigar os tipos e os níveis de conhecimentos, de saberes. O conhecimento popular, o knowledge folk, o chamado conhecimento folclórico, lá, já que folk significa popular, então o conhecimento popular, que envolve aqui o bom senso, que envolve aqui o senso comum. Depois, o conhecimento mítico, religioso, teológico. Depois, o conhecimento metafísico, filosófico. Depois, o conhecimento artístico, estético, marcado pela sensibilidade. Depois, o conhecimento científico, tecnológico. O que é importante sublinhar? Todos os saberes produzidos por agentes humanos são absolutamente fundamentais. E a epistemologia vai estudar
os tipos e os níveis de conhecimentos, de saberes, e quais as faculdades cognitivas, quais as habilidades e competências tais saberes proporcionam ao ser humano em sua vida social. O segundo item destacado por Adolfo Sanches Vasques está diretamente relacionado à lógica, que estuda, entre outras coisas, o que está declarado em uma sentença, em uma premissa, em uma proposição, que deve levar em conta o grau de veracidade com a realidade. Quando alguém diz, hoje, dia 14 de outubro de 2025, é quarta-feira. Ora, a afirmação de que o dia 14 de outubro de 2025, na cidade de Americana, no estado de São Paulo, Brasil, no hemisfério sul, afirmar que hoje é quarta-feira não confere com a realidade. E, nesse sentido, a lógica analisa a declaração proveniente de uma sentença, de uma premissa, de uma proposição, levando em conta justamente o que está sendo declarado. Se aquilo está vinculado à veracidade ou à inveracidade. E o segundo ponto que a lógica estuda diz respeito aos sistemas argumentativos, às estruturas argumentativas, levando em conta princípios que validam um silogismo, que validam e correspondem, por conseguinte, se aqueles dados estruturados estão vinculados aos saberes prévios e que estão ali ditos, distribuídos em um conjunto de dados apresentados em um argumento. Nesse sentido, a lógica ela é fundamental a fim de termos esses dados clarificados, submetidos à verificabilidade, e a partir daí podemos então declarar que os dados das normas morais, os dados dos juízos morais estão dentro dos princípios, dentro daquilo que, evidentemente, a vida humana, a inteligência humana é capaz de entender, é capaz, portanto, de inferir. Daí a importância da lógica nesse processo de compreensão da forma, da justificação e da validade dos juízos morais. E a terceira área que ele recorre, que Vasques já em outras ocasiões trouxe com bastante veemência, é a importância da filosofia da linguagem. Primeiramente, a linguagem é construção humana. A linguagem está dentro da dimensão cultural. A linguagem parte do princípio de que, no passado, as comunicações eram feitas oralmente. Era o código oral vociferado, que eram as bases das comunicações. Passado muito tempo, esses dados orais foram codificados, transformando em alfabetos, ganhando uma estrutura gráfico-visual. E, nesse sentido, quando temos essa codificação dos dados orais, nós, então, vamos compreender que a linguagem, ela traz para dentro de si todos os substratos, todos os fundamentos, todos os princípios, todos os dados diretamente relacionados àquela cultura. E esses dados podem estar carregados de estereótipos, preconceitos, racismo, sexismo, capacitismo, etarismo, machismo, patriarcalismo e tantas outras coisas que podem, por meio dela, gerar a segregação, a divisão.
E a filosofia da linguagem tem justamente este principal objetivo: entender a estrutura etimológica, a estrutura semântica, a ordem filológica, compreender a construção de um termo à luz da exegese, à luz da hermenêutica, clarificando as informações, alicerçando-se na linguística aplicada. Ora, já que a linguagem é construção humana, fundamentalmente, essa construção humana muitas vezes traz para o código alfabético, para o mundo oralizado, essas influências do interior cultural, fundamentadas algumas vezes em dados etnocêntricos. E é por isso que Vasques, então, sublinha justamente a importância de recorrermos a essas três importantes disciplinas da filosofia, que são a lógica, a filosofia da linguagem e a epistemologia, pois, em função dessas três disciplinas filosóficas especiais, poderemos compreender a forma dos juízos morais, a significação dos juízos morais, a validade dos juízos morais e, por conseguinte, as normas morais. Nesse sentido, essas três áreas têm uma relação muito que direta com aquilo que nós vimos na seção 1, quando tratamos justamente da metaética, já que a metaética gerará esses esclarecimentos constantes nas normas morais e nos juízos morais. E, nesse sentido, a filosofia exerce uma importante contribuição. Nesse sentido, Vasques conclui o texto afirmando justamente isso no 10º parágrafo. Em suma, a ética científica está estreitamente relacionada com a filosofia. Embora, como já observamos, não com qualquer filosofia. E aí ele reforça. E esta relação, longe de excluir o seu caráter científico, o pressupõe necessariamente quando se trata de uma filosofia que se apoia na própria ciência. Em outras palavras, conforme nós vimos, na relação entre ética e filosofia, Adolfo Sanches Vasques deixa absolutamente claro que a ética visa a autonomia do pensamento histórico-filosófico, mas que a ética científica preza, considera, valida todos esses elementos estreitamente relacionados com o pensamento científico-tecnológico proveniente da filosofia, na medida em que possibilita compreender o ser humano como ser social, histórico, um ser criador, um ser que autocria e que autotransforma. E, nesse sentido, como já sublinhado no 6º parágrafo, as contribuições provenientes da filosofia devem ser altamente valorizadas em decorrência da sua riqueza e da sua validade. E conforme nós vimos, no 7º, 8º e 9º parágrafos, observamos especialmente como que a filosofia pode fazer isto.